Antes da gente entrar propriamente na Bíblia, em todos os textos que nós vamos ler, eu gostaria de fazer uma breve oração. Vocês podem ficar assim como estão, e eu vou entregar minha vida nas mãos de Deus. Santo Deus, soberano do universo, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, sonda o nosso coração e derrame o teu Espírito de maneira abundante, ó Deus, para que nós saiamos daqui transformados, reavivados no poder do Espírito Santo. Preparados, ó Pai, para pregar, ó Deus, o alto clamor que o Senhor tanto quer, ó Pai, manifestar aqui na terra. Somos pecadores, Senhor, eu sou pó, mas eu peço por misericórdia que o Senhor tome os meus lábios, a mente de cada um e enche esse lugar dos anjos magníficos do Senhor. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos no santo e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem, aqui está o título, esses homens aqui, ou se sabem qual é a posição deles dentro da igreja adventista. Sabe qual que é? O cargo que eles exerceram ou exercem na igreja? Os presidentes. Então todos esses daqui, eu deixei praticamente de uma forma cronológica, são os presidentes da nossa associação geral. E um deles, eu gostaria de destacar, é esse aqui, Robert Pearson. Robert Pearson, ele no seu último congresso ali anual, onde tinha líderes do mundo inteiro, ele deixou uma fala muito significativa para nós. E eu gostaria de ler essa fala como introdução. Está nesse jornal aqui, quem quiser também depois eu disponibilizo. Está no site da igreja, e eu traduzi. E diz assim, vocês podem acompanhar aí na tela. Esta será a última vez que me apresentarei no meu atual cargo perante os líderes mundiais da minha igreja, a vossa igreja, a nossa igreja, e tenho algumas palavras para vos deixar. Tomo os meus pensamentos a partir de algo que o irmão e a irmã Ralph Neal escreveram, descrevendo como tipicamente uma seita evolui para uma igreja. A igreja adventista do sétimo dia, ela é caracterizada como uma seita por algumas pessoas. Acredito que nós temos doutrinas deturpadas da palavra de Deus, que não estão fundamentadas. E aqui então ele vai mostrar como que uma igreja que tem um povo que tem essa característica, embora nós não a queremos, pode então se parecer com uma igreja comum. E ele vai falar. Eles dizem que uma seita é muitas vezes iniciada por um líder carismático, com um tremendo empenho e comprometimento. Geralmente é abraçado pelos pobres, os ricos perderiam muito juntando-se a ele, já que é impopular. Tem crenças definidas, com firmeza, e mantidas por membros zelosos. Cada membro toma uma decisão pessoal de se juntar a ele, e sabe no que ele acredita. Há pouca organização ou propriedade e poucos edifícios. O grupo tem padrões e controles rígidos de comportamento. É um pouquinho grande o texto, mas eu peço paciência para os irmãos. E então passa para a segunda geração. Então ele está falando aqui das gerações, quando começa um movimento. No começo ele tem firmeza, posições definidas. Cada pessoa que se junta entende por que está se juntando com aquele grupo. E aí então vai para a segunda geração. Então se passa para a segunda geração. Com o crescimento surge a necessidade de organização e construção. Com o aumento da prosperidade e perseguição, a perseguição começa a diminuir. As crianças nascidas no movimento não precisam tomar decisões pessoais para participar. Elas não sabem necessariamente em que acreditam. Elas não precisam defender suas próprias posições. Essas posições foram elaboradas por elas. Então, pessoas que já nascem dentro de um movimento, às vezes ela nem sabe qual é o significado de fazer parte daquele povo, porque ela já surgiu ali. Ela não precisou defender a mensagem. Não, as doutrinas já estavam tudo pronto. E aqui então ele está destacando a segunda geração. Vamos avançar. Na terceira geração, a organização se desenvolve e instituições são estabelecidas. É vista a necessidade de as escolas passarem adiante a fé dos pais. Faculdades são estabelecidas. Os membros têm que ser exortados a viver de acordo com os padrões, enquanto os mesmos
Ao mesmo tempo, os padrões dos membros estão sendo reduzidos. E aí ele continua. O zelo missionário esfria. Líderes estudam métodos de propagação de sua fé, às vezes empregando recompensas externas como motivação para o serviço pelos membros. Os jovens questionam por que eles são diferentes dos outros e se casam com aqueles que não são da onde? Da sua fé. Não é pecado construir escola. Não, Deus deu uma mensagem da educação em 1872. É necessário ter hospitais. Porém, a igreja ela começa a crescer, o movimento começa a crescer. E a identidade pode ir se perdendo. Pode ir se perdendo. E aí acontece isso daqui. Os jovens questionam porque eles são diferentes e acabam casando com quem não é do quê? Da nossa fé. E é um risco terrível, queridos. É um risco terrível. E aí então ele vai dar a última geração e nós já vamos entrar nos textos bíblicos. Na quarta geração, há muitos instrumentos, o número de administradores aumenta, enquanto o número de trabalhadores no nível básico se torna proporcionalmente menor. Grandes concílios da igreja são realizados para definir a doutrina, mais escolas, universidades e seminários são estabelecidos. Há um reexame de posições e modernização de métodos. Atenção é dada à cultura contemporânea. Isso tem acontecido muito. Com interesses pelas artes, música, arquitetura, literatura, o movimento procura tornar-se relevante para a sociedade contemporânea, envolvendo-se com causas populares. Os serviços se tornam formais, o grupo goza de completa aceitação pelo mundo. A seita se tornou uma igreja. Queridos, para nós sermos identificados como uma igreja, isso não significa que nós temos que vender os valores de quando surgiu esse movimento, os princípios de quando surgiu esse movimento. E ainda que nos chamem de seita, que nós venhamos avançar, mas venhamos defender a palavra de Deus. Amém? Não venhamos vender os valores, por causa da cultura. O diabo, ele faz uma separação da sociedade. Então você tem um grupo que luta por causas homossexuais, LGBT, aí outras questões de racismo, outras questões de feminismo, outras questões... Eu não sei quais mais vão desenvolver. Não que essas necessidades não devem ser alcançadas. Devem ser alcançadas. Mas a Bíblia diz que só tem salvação para um tipo de pessoa. Pecador. Tem branco que é pecador? Tem ou não tem? Tem. Tem negro que é pecador? Tem ou não tem? Tem asiático? Tem homossexual? Tem hétero? Tem. Mas o diabo ele separa. E às vezes a gente vai levado pelo vento, defendendo causas sociais, quando a nossa causa maior é a causa do céu, é o sacrifício de Cristo, é a salvação de Deus, é o caráter do eterno que está sendo colocado em prova. Amém? Aí ele vai terminar. Essas palavras são extraordinárias. E ele diz assim: irmãos e irmãs, isso nunca deve acontecer com a igreja adventista do sétimo dia. Isso não acontecerá com a igreja adventista do sétimo dia. Essa não é apenas uma outra igreja, é a igreja de Deus. Ela é a igreja de Deus, queridos. É o baluarte da verdade, é a agência de Deus aqui na terra, como diz a serva do Senhor. Peço que você, ainda não, nós vamos, se você quiser abrir a sua Bíblia, no livro de Timóteo, Paulo ali, ele falando então com o seu servo ali, um servo de Deus também, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza do quê? Da verdade. Então a igreja de Deus, ela é a coluna da verdade. E aí, com certeza você já ouviu alguém dizendo assim: não é placa de igreja que vai levar a gente para o céu. Já ouviu isso? Eu tive uma experiência incrível, queridos. Incrível. Houve um evangelismo lá na minha cidade, inclusive foi quando a minha mãe e a minha avó se batizaram. Foi maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu estava gerenciando junto com um pastor. E o pastor falou assim: Daniel, aonde você falar aqui, nós vamos. O pastor, ele era um evangelista, então ele foi para a nossa cidade. E nós começamos a visitar as pessoas. Chegamos na casa de um irmão, e aí quando nós chegamos lá, o pai dele interrogou o pastor. O pai dele era de uma outra denominação, e disse assim para o pastor: olha, pastor,
Deus é amor, nós estamos tudo junto, não é placa que vai salvar ninguém. O pastor abriu o olho, era um pastor baixinho assim, corajoso, rapaz. Ele abriu o olho, foi para cima do homem, assim, falou assim, ó, placa de igreja não vai levar ninguém para o céu, mas tem muita placa direcionando as pessoas para o inferno aí fora. E tem ou não tem? A placa ela não salva, mas ela direciona. Se eu pegar uma placa escrito Rio de Janeiro, eu vou chegar lá no Mato Grosso? Não vou. Então a placa ela tem significado, sim. Embora ela não salva, mas ela direciona. E aí então, Deus, manifestando através da sua profeta no tempo do fim, ele diz assim, Deus tem um povo distinto, ela diz assim, Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas o quê? Superior. E agora, alguns podem pensar, isso é arrogância espiritual. Falar que a igreja adventista ela é superior a todas as outras. Quem que se manifestou nessa pessoa? Foi o Espírito de Deus ou o Espírito do diabo? Espírito de Deus. Agora nós vamos ver em que ela é superior. É aí que está. Ela não é superior para humilhar as outras igrejas, para bater no peito e falar, não, nós somos melhores que os outros. Não. Ela vai definir agora. Mas a toda superior em sua facilidade para ensinar o quê? A verdade. Não, quando você estuda com um adventista do sétimo dia mesmo, e ele vai te dar um estudo bíblico, você trava. Você fala, rapaz, quanto conhecimento que Deus deu para esse povo. E ela diz, a facilidade para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estás errado. Quando a gente estuda a Bíblia mesmo, com profundidade, é um deleite para nós, é um bálsamo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todos aqui são adventistas do sétimo dia? Todos? Nem todos batizados? Ok, então vocês vão saber me responder. Existem quantas doutrinas... Minha esposa, por favor, amor. Porque quando eu dou essas matérias, minha esposa já... Segura aí. Existem quantas doutrinas na igreja adventista do sétimo dia? Você está vendo como que a gente não está uníssono no coro? Está vendo? Exatamente. Então nós temos quantas doutrinas? 6 doutrinas. Daniel, qual que é a diferença da doutrina e da crença fundamental? Porque nós ficamos confusos. Por exemplo, a doutrina de Deus. Ela é pautada, ela é estruturada pelas crenças fundamentais na Bíblia, na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. A crença do homem. Aí você vai estudar a natureza do homem. E aí então vão ter crenças fundamentais para sustentar essa doutrina, entendeu? E a gente não tem doutrina, deu uma teia aqui, vamos fazer uma doutrina aqui na esquina, batemos um papo aqui. Não é assim que as coisas funcionam, não. A igreja de Deus ela é organizada. Ela é organizada. Então aqui nós temos as doutrinas. E aqui tem as 6 doutrinas. Nós temos 6 doutrinas. Agora eu vou perguntar de novo. Todo mundo aprendeu. Existem quantas doutrinas na igreja? 6. E aqui, se vocês quiserem anotar, pode ficar à vontade. Sei que a gente não tem tanto tempo, mas é possível nós fazermos algumas anotações. Então, 6 doutrinas. Queridos, esse tema é um tema de uma semana. Passar aqui em seis aulas assim é um desafio. Mas vamos lá. Nós temos também as 28 crenças fundamentais. E coube a minha responsabilidade de falar para você da primeira doutrina e da primeira crença fundamental. Olha só. Ou seja, todas as outras doutrinas que nós temos, elas estão na onde? Na Bíblia. Nas Escrituras. Olha lá, a primeira crença fundamental, as Escrituras sagradas. Existem pessoas que ficam brigando aí entre a Bíblia e o dom de profecia. Luz maior e luz menor. Vou falar da minha percepção, querido. Sabe por que eu acredito no dom de profecia? Eu acredito. Tem me beneficiado bastante, tem beneficiado o meu casamento, a minha vida. Mas porque a Bíblia falou que ia ter o dom de profecia na igreja no tempo do fim. Amém? Eu não fico brigando. Não falo, não, qualquer um é maior que o outro. Eu falei, a Bíblia falou, por isso que eu acredito. Porque foi a Bíblia que falou. Eu crivo.
Se a Bíblia não falasse, e aí? Como é que a gente ia defender essa crença fundamental? Fala, não, foi Deus que manifestou nessa pessoa, que fala, irmão, mas e a Bíblia falou alguma coisa? Mas quando foi a Bíblia que falou, aí é exatamente aí que aumenta o valor porque eu acredito. Porque eu não posso escolher parte da Bíblia que eu quero e parte que eu não quero. Ou eu aceito a Bíblia como um todo, eu não aceito, é ou não é? Ou seja, quando chega no dom de profecia, a pessoa rejeita, ela não está rejeitando nós, ela está rejeitando o que a Bíblia diz que é. É ou não é? Então vamos avançar. Como nós estamos trabalhando aqui na GYC, a questão da identidade adventista, vocês conhecem o símbolo da igreja, já viram? Que é uma bíbliazinha assim, e tem um foguinho ali, e às vezes a gente fica, por que tem essa bíblia, esse foguinho? Então tem um significado por trás. Isso faz parte da nossa identidade. Então aqui você tem a Bíblia aberta. A Bíblia forma a base do desenho e representa o fundamento bíblico de nossas crenças. Não foi eu que tirei da minha cabeça, não. Então todas as nossas crenças, elas vêm da onde? Da Bíblia. A Bíblia é muito importante para nós, queridos. A tal ponto que um adventista que ele não crê na Bíblia, ele não pode ser adventista. Ele não pode. Ele pode ser qualquer outra coisa que ele quiser. Ah, mas o filósofo falou. Não interessa. É a Bíblia. Nós não éramos o povo conhecido como o povo da Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. Amém? Nós somos o povo da Bíblia. E agora eu quero mostrar para vocês, queridos, essa introdução. Eu até peço perdão que eu alterei as mensagens, mas foi com um objetivo prático. Por quê? Porque a Bíblia ela não pode ser só mero tecnicismo da nossa parte. Ah não, eu sei defender o sábado, então está aqui, está em Êxodo 20 e tal, então eu vou lá em Apocalipse e monto e etc. É importante sim, mas ela tem que ser prática. Ela tem que mudar a conduta, a realidade, os passos da pessoa aqui na terra. É isso. Pelo poder de Deus, queridos. Não é, em algum outro momento eu falo do meu testemunho, mas eu era uma pessoa que usava droga. Eu tenho 25 a 30% do meu corpo tatuado. E eu não acredito que a tatuagem, Deus permite ela. Não. Eu entendi que é uma agressão ao santuário de Deus. Lendo a Bíblia. Quando eu li lá em Campinas, sozinho, lá onde a gente morava, no fundo de uma casa lá, minha mãe estava dormindo, e eu li na Bíblia que o nosso corpo é templo, é santuário de Deus no livro de Coríntios. Eu falei, eu tenho que parar com isso aqui. Isso é errado. Eu tenho que honrar Deus. Deus é o nosso Criador, amém? Então a Bíblia vai nos ensinar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 6. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é contra o irmão, contra o pastor, contra a associação. Não. Não é assim. A irmã, houve um problema certa feita lá na nossa igreja, que uma irmã, ela disse assim, eu não vou mais para a igreja, porque a fulana, ela levou o neto dela para a igreja, o neto dela fez bagunça lá, e uma irmã foi ali, então, dar um conselho, uma orientação a ela, ela não gostou e ela não queria voltar para a igreja. E aí a questão que fica é, quando há um desentendimento entre eu e um irmão, e eu deixo de servir a Deus, adorar a Deus, a pergunta que fica é, o que Jesus tem a ver com isso? Deus não deve ser adorado agora por causa disso? Não, pelo contrário. Aí que eu tenho que buscar Ele, se eu tenho dificuldade de pedir perdão. É ou não é? Então, ela diz assim, ó, há 1000 modos e planos que Satanás tem de se insinuar para perturbar a mente de quem? Da juventude. 1000 modos, queridos. Mas Deus tem 1 milhão para te libertar do pecado.
E a menos que a pessoa esteja inteiramente firmada em Deus e conscienciosamente protegida pela manutenção da mente, na pesquisa das Escrituras e arraigada na fé, os jovens certamente serão o quê? Enredados. Se ela não estiver firme nas Escrituras, o diabo tem 1000 modos de pegar a mente dessa pessoa. E aqui está, vamos avançar. Então Paulo ele vai nos ensinar a resistir a essas tentações, e ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero dar uma ênfase aqui, queridos. Desculpa. Quando você fala da questão da igreja, dessa dificuldade, ou que recebeu uma repreensão, eu estava pensando, durante esse como a gente está com a nossa cultura na igreja voltada para mim, para o eu, né? Notório daí, né? Ninguém chama atenção. Quer dizer, a palavra diz que a repreensão feita em amor, né? Ela serve para salvar, para melhorar, para ver. E a gente está concentrado no tadinho de mim, do seu dói, qualquer coisa, talvez a gente percebe que a base é que está complicada, né? As pregações são voltadas para o eu, para o ego, para mim, para o meu agrado. Até os filhos da igreja, se você observar, geralmente é argumentista, tá viu? Uhum. Então, talvez exista alguma coisa que se possa fazer nesse sentido, para resgatar a mensagem puramente bíblica, né? E tirar o centro do homem. Sim, do centro. Cristo, né? Exatamente. E aqui nós vamos ver exatamente isso, irmã. Como resistir no dia mau. Por que nós temos essa sensibilidade? Hoje todo mundo é ofendido por praticamente quase tudo, né? Mas é interessante, eu gostaria de abordar algumas coisas aí. Mas, então Paulo, voltando aqui, ele diz assim: para que a gente possa resistir no dia mau, nós devemos vestir a armadura de quem? De Deus. Ah, irmão, o que é o dia mau? O dia mau não é o dia que acabou a energia na sua casa, o dia que você ficou sem internet. O dia mau é o dia que a sua mãe morreu. O dia mau é o dia que você descobriu que seu filho estava fazendo aquilo que não devia. O dia mau é o dia que você foi desempregado, sem se preparar para aquilo. O dia mau é o dia que, aqui como está nessa imagem, você foi lá no hospital e o médico falou assim para você: você está com câncer em estado terminal. Para esse dia mau. Porque esse dia mau, queridos, uma hora ou outra ele chega. Ele chega para nós. Como resistir nesse dia mau? O dia que eu descobri que eu fui traído no meu casamento há tantos anos, que eu não sabia. Um dia mau. Um dia complicado. Um dia que parece que as trevas se levantaram e veio todos os demônios atrás de vocês, em nome de Jesus. Senhor, socorro, me acode. É para esse dia mau. Nesse dia eu tenho que estar de que forma? Com a armadura de quem? A armadura de Deus. Porque se eu tiver com a armadura de Deus, no dia mau, nenhuma cilada do diabo vai me levar. A esperança, as pessoas falam assim, né? Tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Eu falo, opa, aqui não. Aqui não. O Deus que nós cremos, Ele prometeu, e não só prometeu, como Ele vivenciou na sua própria vida, Jesus Cristo, a ressurreição. Foi ou não foi? Foi. E assim como Ele ressuscitou, nós todos, se dormiremos no pó, antes da volta gloriosa de Jesus, nós ressuscitaremos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ressuscitar. E vamos ser mais bonitos ainda. Que bênção, né? Uma fala assim, não, é que o irmão aí não tem uma aparência muito legal. Eu falo, querida, é porque o pecado deu uma, né? Deu uma estragada, mas daqui a pouco Jesus está voltando, tudo vai ficar maravilhoso de novo. Eu também faço alguns poemas às vezes, né? Não vou citar nenhum poema aqui nessa palestra que estamos passando, mas algumas frases me veio à mente e eu deixei essa frase aqui para nós levarmos para a vida. O que importa não é o tamanho da tua crise, e sim qual é o tamanho do teu Cristo. Será que a tua crise é maior do que o teu Cristo? Será que o teu Cristo é um Cristo apequenado? Ah, não? Ou será que o teu Cristo é o Todo-Poderoso? Que a oração com fé
pode mexer o braço do onipotente, diz a serva do Senhor. Amém? Olha, que maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Então vamos lá, vamos avançar, vamos vestir essa armadura. Por que Paulo ele vai usar a questão da armadura? Já me esquecendo de um detalhe importante. Paulo ele tinha essa característica. Como um servo de Jesus, ele olhava a sua realidade e dali ele tirava lições. E ele, ao contemplar a armadura do soldado romano, ele falou, opa, claro, guiado pelo Espírito de Deus, falou, o cristão ele também tem uma armadura. Porque o soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai despreparado, irmãos. Igual a gente fala aqui no Brasil, né? Ele vai no mano a mano, no soco. Não é nada. Ele vai para a guerra, ele vai com espada, com canhão, é ou não é? É tanque, o negócio ele vai não é para a batalha. E nós somos assim também, nós estamos num grande conflito, nós estamos em uma guerra, é ou não é? E a gente tem que ter sangue no olho, e o sangue tem que ser o sangue de Jesus. Amém? Nossa, eu sou um pouco animado assim mesmo. Até na hora que a gente começou aqui, o pessoal falou que colocar uma linha aí, senão o Daniel vai ficar andando. Então a gente tem que ter esse sangue de Jesus no olho, queridos. Então diz assim a palavra de Deus, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça do quê? Da justiça. É a justiça de Cristo. Sem a justiça de Jesus não dá. Não dá. Quando Deus ele vai nos julgar, ele não vai olhar para o Daniel e falar, o Daniel, ele é bonzinho. É aquele papo, né? Eu só tomo minha cerveja, já ouviu isso? Sou uma pessoa boa, pago minhas contas. Coitado. Como diz lá em Laodiceia, não sabe que é miserável, desgraçado, cego e nu. É isso que eu sou, queridos. Mas Jesus ele vem com a sua justiça, né? Ele nos lava, claro, com o Espírito Santo. E aí ele vem com a justiça de Cristo. E a justiça de Jesus, ela é perfeita ou não é? Perfeitíssima. Teada com as linhas do céu, o fio dourado. Essas são as vestes de Jesus. Então a gente tem que ter a couraça. E a couraça tem que estar firme com ela aqui, para dar segurança. Para quando vier o ataque, eu tenho que estar firme com a couraça. E aí então ele vai avançar. Estais, pois, firmes, tendo cingido-vos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Olha que interessante. Que o mesmo livro de Efésios diz assim, não deis lugar a quem? Ao diabo. Já ouviu aquela história que o irmão lá, ele se converteu, tudo, feliz da vida, cânticos dentro da casa dele. É uma alegoria. Satanás bateu palma lá na casa dele. Falou, eu quero entrar aí. Falou, não, aqui você não vai entrar não. Falou, não, vocês estão cantando, estão felizes todo dia. Quando você sai da sua casa, eu dou provação, empecilho, no trabalho, pessoas te enchendo, te perseguindo. E eu estou vendo que não está adiantando, então eu quero entrar dentro da sua casa. Falou, não, aqui você não vai entrar não. Por quê? Porque aqui é tudo de Deus. Falou, não, eu não quero tudo não. Falou, não, eu só quero um prego. Colocar um prego na parede lá, me dá só um preguinho. E aí a gente corre o risco. Se eu der uma brechinha, um prego, Satanás vai e coloca qualquer carniça que ele quiser lá dentro da minha casa. É ou não é? Então a gente tem que estar preparado para a guerra. Não deis lugar a quem? Ao diabo. Tem que ter a couraça da justiça. Porque se não tiver, qualquer brechinha que a gente der, a gente toma uma espadada. Toma uma flecha de longe. É quando você fala, nossa, eu não pensei nisso. E aí foi onde a gente pecamos, erramos, não fizemos o culto pela manhã e pela tarde. Ainda assim nós temos batalha, temos ou não temos? Temos, fazendo o culto pela manhã e pela tarde. Ele vai olhar as características, Paulo, do soldado, e ele percebe que o soldado ele não ia descalço para a batalha. Porque quando ele estava em guerra, havia instrumentos pontiagudos que o inimigo lançava. E aí ele poderia pisar e furar os seus pés. Então ele tinha que estar o quê? Calçado, o soldado romano. E assim é o soldado de Cristo. E calçados os pés na preparação do quê? Do evangelho da paz. Por onde a gente for, a gente tem que pregar o evangelho da paz. Calçado. E é claro, tem um outro ponto aqui também. Tomando sobretudo o quê? O escudo da fé. Sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. Porque quando o diabo lançar os dardos inflamados dele, você coloca o escudo da fé aqui. Ó.
Eu tenho fé que eu vou passar por essa provação. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, a Bíblia, a fé na Bíblia, a Bíblia ela não está presa às circunstâncias. Deus falou, Ele vai cumprir. Eu digo isso, eu falo para as pessoas, eu falo assim, pode cair granizo, pode o sol esquentar, pode chover, pode acontecer o que for. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Ela não é circunstancial. Quando Deus fala que Ele vai arrancar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, isso se cumpre na nossa vida, sim ou não? Eu tenho que acreditar. A minha palavra é circunstancial. Posso prometer para vocês um bolo aqui, falar, amanhã vai todo mundo lá na frente da igreja que eu vou dar um bolo. Chegar lá, cadê o bolo? Falar, choveu, furou o pneu do carro, eu não consegui. Deus é diferente. Deus é diferente. Deve-se explicar bem como exercer a fé. Para toda promessa de Deus, há o quê? Condições. Isso aqui é muito sério. Deus prometeu, mas Ele também colocou o quê? Condições. Para cada promessa dele há condições. Não dá. Está no refletindo a Cristo. Estou com o olho no horário aqui, só tenho 10 minutos, mas vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Vamos primeiro para o capacete da salvação. Sem o capacete, hoje isso daqui tem entrado na nossa cabeça, tem ou não tem? Sim. E muitas vezes tem causado coisas ruins. É difícil alguém que tem habilidade para ter uma rede social. Eu não tenho uma rede social particular. Nós temos uma rede social por conta do ministério. Inclusive até uma irmã, né? Inclusive ela está aqui, a Nathalie, ela que administra essa página lá para nós. E vai lá e coloca as mensagens também e já sai correndo. Sabe por quê? Porque o Instagram está estragando muita gente, tá ou não está? Às vezes eu falo assim que o Instagram está estragando muita gente. É isso que ele está fazendo. Porque você entra ali, é sensualidade em tudo, qualquer foto. Homem, mulher, tudo. E é terrível, é perigoso. E aí a gente pauta os nossos valores de acordo com as nossas curtidas. Se não me deu coraçãozinho é porque não me ama. Mas, vamos lá. Então, a verdade, eu não sei se você percebeu, mas todos os instrumentos até aqui apresentados são instrumentos da defesa do soldado na guerra. É o escudo, é a couraça, é o cinto, é as botas, perceberam isso? É tudo da defesa. Todas as partes são parte de defesa. E agora nós vamos para a parte de ataque. Porque um soldado ele não vai só para se defender na guerra, ele também vai para atacar, vai ou não vai? Sim, nós vamos para atacar. Qual que é a parte de ataque? Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá fazer o quê? Demoli-lo. Se você tiver vários textos da palavra de Deus na tua cabeça, queridos, o mundo não vai poder demoli-lo. Não vai. Por isso que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não só contém, ela é suficiente para nós. E eu quero te dizer algo, a Bíblia diz assim, João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. João 17:17. João 7,38 diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Isaías capítulo 40, versículo 8. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Salmo 119, qual que é o verso? Salmo 119, verso 105. No verso 104 diz assim, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso aborreço todo falso caminho. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Achadas tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Imagine quando nós memorizamos essas palavras, queridos, nós não vamos falar na autoridade nossa. Eu sou um leigo dentro da igreja.
Eu sou um jovem que estuda a Bíblia por si. Sou um leigo, um menino, não tenho curso nem nada. Era um usuário de droga que eu falei para vocês. Deus está me colocando aqui, eu não estou aqui na minha autoridade, estou na autoridade de Jesus. Amém? É no nome de Jesus, é a palavra de Jesus, não é a nossa. Então, quando a gente edifica esse muro, o diabo não entra. O diabo não entra. E aí, então, por que nós temos? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu vou estudando a Bíblia de forma simples, nós vamos ver isso na continuidade do seminário. Eu sei que tem outras propostas aí, mas eu faço o apelo, fique, porque a partir da próxima palestra nós vamos entrar nas partes um pouco mais técnicas, entendendo a anatomia da Bíblia. E por que isso é importante? Olha isso. Grupo da USP estuda a mulher e o feminino nas Bíblias hebraicas, cristãs e na Cabala. Então hoje a academia, na parte científica, eles estão entrando no estudo da Bíblia. Daniel, isso não é bom? Eles não vão conhecer a Deus e etc. Parece, né, queridos? Só que o método que eles estão usando é perigoso demais. Essa mulher aqui, a Susana Schwartz, não sei se o nome dela se pronuncia assim, ela é uma das responsáveis lá da USP, e ela diz assim: uma vez no âmbito da investigação acadêmica temos que descartar alguns dos critérios da teologia e da religião. Isso é verdade? Isso é fé? E aplicar aos textos critérios científicos, como o princípio da dúvida e a prática do livre, o quê? Questionamento. É aqui que está o perigo. Podemos e devemos questionar o texto e formatar a partir dessa liberdade um comentário crítico cujo objetivo é elucidar, iluminar, explica ao jornal da USP a professora Susana Schwartz. Fala, Daniel, beleza, ela está estudando a Bíblia lá com o método dela da dúvida, eu não sei que princípio que é esse. A gente pode duvidar da palavra de Deus? Não, nós não temos essa capacidade. O que nós temos é aceitar ou rejeitar. Eu não posso duvidar. Deus colocou ali, é verdade ou não é? Com certeza. Isso vai desembocar aonde? Nessa interpretação aqui. Ela, fazendo a interpretação, usando o método dela na Bíblia, diz assim: Deus cria Adão, humano sem gênero, do pó da terra. Sopra em suas narinas um sopro de vida e o coloca em um jardim. Deus declara: não é bom que o humano seja só. Farei para ele um auxiliar sem gênero, que lhe corresponda. É isso que a Bíblia diz? Que Deus criou Adão, um homem sem gênero, e criou um auxiliar para ele sem gênero também. Né? A Bíblia é clara, Jesus mesmo vai falar, vai confirmar isso. E por mim, querido, se essa mulher ela quer acreditar, ao invés de acreditar em Adão e Eva, quer acreditar em Adão e Ivo, responsabilidade é dela. Eu não tenho nada com isso. No dia do juízo final, ela vai ter que se responder por isso. O problema é quando um adventista do sétimo dia estuda com um método desse daqui, e ao invés de influenciar esse povo, ele é influenciado e vem para o nosso arraial querer ensinar isso. Isso é de Deus? Jamais. Jamais isso é de Deus. A alta crítica, a senhora, a serva de Deus, ela diz bem claro, é vinho de Babilônia. A alta crítica, ela é vinho de Babilônia. Isso daqui é a retaliação da palavra de Deus. Quando você vai estudar a Bíblia da forma correta, e eu já estou indo para o final aqui, esse aqui é um acadêmico adventista, eu nem vou usar as minhas palavras, está no livro Compreendendo as Escrituras. Nós temos outras editoras, fora a Casa Publicadora Brasileira, uma editora adventista mais técnica é a Unaspress. E a Unaspress publicou então esse material. E ali no capítulo 7, o nome desse doutor aqui é Eckhard Müller, não sei se é assim que pronuncia, mas ele diz assim, ó, são estes os passos exegéticos básicos, em ordem cronológica. Primeiro, buscar a Deus em o quê? Oração. Primeiro, buscar a Deus em oração. Que ela descartou. Lembra que ela falou assim, não, vamos descartar os passos teológicos? Não fala nada de oração ali. Ler o texto. Usar a melhor versão possível. Traduzir o texto. Investigar o contexto. Analisar o texto. Fazer análise teológica. Aplicar o texto. Usar recursos. Tomar tempo. Não tem nada disso lá. Não tem nada disso lá.
Então é um perigo, é um risco que nós corremos. Essas são as ideias estranhas que vieram, estão entrando no nosso meio, surgindo, mas Deus diz que embora essa igreja pareça que vai cair, ela não cairá. Quer tirar uma foto, irmão? Claro. Fique à vontade. Ok, vamos avançar. Ele também diz assim: o método bíblico histórico é às vezes chamado de abordagem bíblico-gramatical das escrituras. Método histórico-gramatical ou método gramatical histórico deve ser distinguido do predominante método crítico-histórico, com sua crítica da fonte, crítica da forma, crítica da redação, história da tradição e crítica sociocientífica. Você fala, Daniel, que monte de coisa é essa aí que você está falando? Eu não estou entendendo. Vamos lá, vamos trazer para a gente entender, de forma simples. O método histórico crítico, esse método da crítica das fontes ou crítico sociocientífico, ele é um método que a pessoa ela olha para a Bíblia com o princípio da dúvida. Então, por exemplo, ela pode olhar para a vida, e eu vou até dar um exemplo aqui em um estudo, de Raabe, porque Raabe, quando ela encontra com os espias, ela fala, eu ouvi do seu Deus e etc. E ali na fala dela tem eco de pelo menos 3 dos 10 mandamentos. E aí o que a crítica, essa crítica que crítico histórico faz, ou crítico científico? Como que uma prostituta, lá em uma outra cidade murada, sabia o que ela sabia dos mandamentos de Deus? Isso aí foi o autor que colocou. Ela não tem a capacidade de conhecer a Deus dessa forma. Querido, se a Bíblia falou que essa mulher, ainda que ela tinha de caráter duvidoso da vida dela, mas que ela conhecia os mandamentos, eu vou duvidar? Jamais. Deus falou, amém. Aí a serva de Deus elucida. Ela fala que quando Deus abriu o Mar Vermelho, começou a fazer os feitos de Israel, aquilo se espalhou para todo mundo. Aí ela ficou sabendo. É ou não é? É igual aí fora. Chega uma pessoa e fala, você conhece Jesus? Ah, já ouvi falar. Ouviu ou não ouviu? Pelo menos alguma coisa já ouviu. Dos milagres. E assim também aconteceu naquela época. Então esse método ele é um método perigoso. Nós vamos estudar aqui um método saudável, que é o bíblico histórico, que é o método gramatical da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui, ó, só para a gente terminar, os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando ou endossando. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Ouviu aí algum tempo atrás pessoas falando que a gente tem que atualizar a Bíblia? Viu isso? É isso. É alta crítica. Não, que a gente tem que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia ela foi feita pelo homem colonial branco. Que história é essa? E aí começa a fazer a retaliação. Queridos, eu tenho que, nem que a gente avançar aqui, se segura aí em nome de Jesus. Esse livro aqui é o Heróis da Fé. Aqui fala de grandes homens, Martinho Lutero, já ouviu falar de Martinho Lutero? John Wesley e etc. Esse homem aqui, George Muller, que é um outro, né? Ele já é falecido, diz assim, George Muller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de alma para Cristo. Antes de falecer, disse que ler a Bíblia inteira cerca de 200, quantas vezes? 200 vezes. Fala, uau, ele leu a Bíblia 200 vezes? É, mas olha a forma que ele leu. 100 vezes o fez estando do quê? Joelho. Às vezes a gente não leu a Bíblia nenhuma vez, nem deitado. O homem leu 200 e 100 de joelho. Talvez hoje ele seria tido como um fanático, um extremista. Mas ele não forçou ninguém, queridos. Era a vida dele pessoal com Deus. Era ou não era? Quem pode ir contra a nossa liberdade de consciência? Ninguém. Se você quer buscar a Deus 100 vezes lendo a Bíblia de joelho, louvado seja Deus, vai ler a sua Bíblia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Está acabando? Tá. Então, aí você fala, Daniel, legal, esse homem aqui maravilhoso, a história dele é extraordinária, mas ele não é adventista do sétimo dia. Ah, é? Então vou mostrar para você um adventista do sétimo dia, que também fez algo semelhante. E não faz muito tempo não para falar, não, é porque o povo lá de antigamente, a mente deles era melhor. O alimento não era processado. Não, a gente começa a inventar as nossas defesas, não é? Não tinha internet e tal.
Não tinha 5 filhos, não sei. Olha lá. Não me entendam mal, eu sei que a gente tem que cuidar dos nossos filhos e etc. Por favor. Mas assim, esse livro, se vocês estiverem aqui na última palestra, eu endosso muito, leia esse livro. Diz assim, ele, falando de John Neves Andrews, ele estudava a Bíblia com tantos detalhes e conhecia seu conteúdo de forma tão completa que chegou a me confidenciar, disse um homem, que caso o Novo Testamento fosse destruído, achava que seria capaz de reproduzi-lo palavra por palavra. Também me informou que lia as Escrituras em 7 idiomas, com o entendimento de que forma? Claro, 7 idiomas. Poderia reproduzir o Novo Testamento palavra por palavra. E às vezes nós, para decorar os 10 mandamentos, é uma batalha. É ou não é? Uma guerra, rapaz. Sangue para todo lado. Mas esse aqui não. Homem de Deus. Eu não quero dar spoiler do que tem no livro. Eu não estou ganhando nada, também não estou vendendo o livro aqui não. Só estou falando assim que é extraordinário. É um livro compacto. Eu gosto da história adventista, queridos. Eu amo, assim, eu vejo os nossos pioneiros, assim, eles eram extremamente abnegados. A gente vai ter um estudo sobre eles aqui. Então, o último texto aqui. Fala, Daniel, interessante. Então, a palavra de Deus, ela é armadura, ela é espada, é instrumento de guerra. E ok, aqui diz, tomai também a espada do Espírito. Mas e Jesus Cristo como modelo? Porque se o seu sermão não tiver Cristo, ele pode ter tudo, mas ele não vai ser um sermão. Só quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Ele falou, não, peraí, eu vou falar uma filosofia do coach aqui agora. Foi isso? Não. Ele respondeu com o quê? Uma palavra de Deus. Quando o diabo diz para ele está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do quê? Da boca de Deus. E ele citou o Antigo Testamento. Se Jesus, que é Jesus, citou o Antigo Testamento, por que nós, adventistas do 7º dia, não vamos citar? Porque um outro irmão lá da outra igreja não pode citar? Jesus, autoridade máxima. De novo, quando ele foi tentado de novo, respondeu-lhe Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Ele citou também a Bíblia, foi ou não foi? Jesus, o nosso modelo. Mais uma. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou um outro verso também de Deuteronômio. Tudo. Jesus, ele vivia pautado na palavra de Deus. A serva de Deus diz no livro Ciência do Bom Viver que as horas mais felizes de Jesus era quando ele estava na encosta da montanha estudando a palavra. Não era na Netflix, não era no WhatsApp, não era no YouTube, era quando ele estudava a palavra de Deus. Amém? Terminou, amor? Tá, ok. Então a gente vai terminar por aqui. Eu gosto de terminar também com uma saudação de Paulo. Mas não é para ir embora não, hein? Ele diz assim, paz seja com todos os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos parar por aqui, fazer um intervalo e aí nós voltamos.